Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Pequenos maços de algodão são as nuvens no meu coração. No brilho um raio de luar que ilumina a vida do que acreditar. A vida vem riachos, realeixos que moldam as docas para o coração, e as pedras formam as cascatas, cachoeiras, caminhos para elevação. Brisa, vento, ventania, sopro divino sobre a criação. Flor, floratas e florestas nos ensinam a graça da compartilhação. Quanta infelicidade, pois desejamos mais do que podemos ter. Coração despedaçado, tesouro errado que deixou crescer. Cristo do reino de Deus que nos ensina a amar sem nada receber. Guardai no fundo este evangelho, candeeiro e luz, o sol do meu viver. Quanta infelicidade, pois desejamos mais do que podemos ter. Coração despedaçado, tesouro errado que deixou crescer. Cristo do reino de Deus que nos ensina a amar sem nada receber. Guardai no fundo este evangelho, candeeiro e luz e sol do meu viver. La 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 la. Na noite escura, quando estrelas estão a brilhar, sinto o perfume do teu amor espalhado no ar. No vento forte que corta as matas, do som dos rios, das folhas cacatas, te sinto assim, a me envolver. E em qualquer canto estás perto de mim. Eu sei que te encontrarei nas noites de chuva a cair, nos dias de sol a me aquecer, nas gotas de orvalho do alvorecer. Jardins em flores perfumar, nas brisas suaves vou lembrar de ter a esperança para sonhar. Em paz e alegria vou doar.
Eu sei que te encontrarei nas noites de chuva a cair, nos dias de sol a me aquecer, nas gotas de orvalho, no alvorecer, jardins em flores perfumar. Nas brisas suaves vou lembrar de ter a esperança para sonhar. Em paz e alegria vou doar. A alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída nas belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegastes devagarinho e enchestes-me o coração. Vinha nas bênçãos dos deuses, na divina claridade, ter-se minha felicidade, em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança. Como és todo meu amor, a alma gêmea da minha alma. Se eu te perder algum dia, serei a escura agonia, na saudade dos teus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores, na claridade do céu, no céu. Por estar tão aflito, angustiado a chorar,
Volvo os meus olhos a ti, pedindo-te, mestre, não me abandonas. Meu pensamento vagueia na hora da oração. É tão grande a saudade que machuca e dói o meu coração. É tão grande a saudade, Jesus, que dói no meu coração. Oh, 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 oh. Meu pensamento vagueia na hora da oração. É tão grande a saudade que machuca e dói o meu coração. É tão grande a saudade, Jesus, que dói no meu coração. Oh, 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 oh. Do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1, indissolubilidade do casamento. Os fariseus também vieram a Jesus para tentá-lo e lhe disseram: é permitido a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o início os criou macho e fêmea? E disse: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e farão os dois uma só carne. Assim eles não serão mais dois, e sim uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus uniu. Agora, nosso palestrante José Maria. Boa noite, gente. É uma alegria muito grande a gente estar aqui, primeiro estreando uma nova maneira de trabalhar no Instagram, no YouTube. Quem viu essa casa aqui, surgir esse salão aqui, palestra torcendo para não chover, sem microfone, sem nada, hoje a gente estreia no outro sistema. E vamos então preparar, para fazer uma prece para começar a reunião. Senhor Jesus, mentores queridos, nos abençoe agora, no momento da palestra, e levar a mensagem através dos meios de comunicação. Protege esta casa, nos protege agora e sempre, que assim seja. Bom, a palestra de hoje é sobre o casamento e o divórcio. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, coloca comentários e a visão de Jesus e traz uma eterna dúvida sobre casamento e divórcio, que é o tema da noite de hoje. Eu não vou estar ligando para ninguém, não. Isso aqui é só para seguir o comando, para me diminuir um pouco o nervoso. Bom, vamos lá. O tema de hoje é casamento, visão espiritual, fins essenciais, direitos, deveres e responsabilidade. E a gente começa comentando a visão do homem, a visão dos dicionários sobre o que é casamento. Diz Aurélio no dicionário da língua portuguesa: casamento, união solene entre duas pessoas de sexo diferente com legitimação civil ou religiosa. Já o dicionário Ruas diz: casamento, união por meio de contrato civil de duas pessoas visando a vida comum. E a gente vai ver a definição da Bíblia, que acabou de ser lida. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e unirá a sua mulher e se tornarão uma só carne. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. É interessante a gente olhar aqui que a mulher é propriedade do homem. Você não vê a mulher sair de casa, vê o homem sair e tomará a sua mulher.
é uma linguagem do povo primitivo, machista, que mostra exatamente como era a mulher tratada naqueles tempos. Depois vai seguir a sequência, como é que a Bíblia define divórcio. Quando um homem tiver tomado uma mulher e consumado o matrimônio, mas essa logo depois não encontra mais graça aos seus olhos, porque viu nela algo inconveniente, ele escreverá então uma ata de divórcio e a entregará, deixando-a sair de sua casa em liberdade. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. Esse livro de Deuteronômio, Moisés escreve quando já estava findando a missão da terra dele, ele estava perto da terra prometida, e é um conjunto de leis. E é interessante nessa lei aqui, que quem define que separa ou não é o homem. Quando ele não achar graça, ele poderá dar a carta de divórcio e mandar a mulher. E os fariseus falam repudiar. Mas antes de repudiar, teria que dar essa carta de divórcio. E a gente não vê isso na Bíblia, com os reis, o pessoal que separam das mulheres, dando essa carta. Por quê? Porque era muito caro. E o judeu não gostava de gastar dinheiro. Então você vê aí que não havia o divórcio como eles seguiam na Bíblia ou como a Bíblia seguia. O homem não seguiam isso aí. A gente vai ver isso também na parábola da mulher adúltera, quando tentam apedrejar a mulher, falando que a lei de Moisés mandava. Só que a lei de Moisés mandava apedrejar os dois. Levítico 20 fala isso. E aqui é a mesma coisa. O homem não dava a carta, o divórcio não era completo. E Jesus completa lá em Marcos: portanto que Deus uniu, o homem não separe. E aqui fica uma contradição, porque se a Bíblia, a lei de Torá, e Jesus sempre falou que veio cumprir a lei, Jesus aparentemente contradiz a lei da Bíblia, que permitia o divórcio. Porque ele fala, o que o homem uniu, o homem não separe. E por que isso? Para a gente entender essa visão, nos dias de hoje, a gente vai aproveitar ou utilizar a doutrina espírita, que nos mostra todos os fatos à luz de 3 momentos da nossa evolução espiritual. O momento antes da encarnação, o momento durante a encarnação e o momento posterior à nossa encarnação. Então sempre a doutrina espírita nos traz essa visão de 3 espaços. E é assim que a gente vai comentar um pouco sobre casamento e divórcio. Kardec já tinha essa preocupação quando na pergunta 695, ele pergunta: o casamento, isto é, a união permanente de 2 seres, é contrária à lei de Deus? A resposta é, os espíritos respondem, é um progresso na marcha da humanidade. E Kardec completa na 696. Qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? Uma regressão à vida dos animais. Ou seja, a doutrina espírita nos mostra a importância do casamento e a evolução espiritual. E Kardec, na 697, é uma sequência, ele pergunta, Kardec, na 696, ainda comenta que o casamento estabelece a fraternidade entre as pessoas, a solidariedade e, embora o casamento tenha as condições diversas em várias sociedades. Na 697, Kardec pergunta se o divórcio era lei natural, a de separação direta do casamento, era lei natural ou lei humana. E a espiritualidade nos responde, muito contrária à lei da natureza, mas os homens podem modificar as leis que são só a lei de Deus, que são imutáveis. Então, o que a doutrina espírita nos mostra é a evolução da lei. Se a gente pensar que Moisés falava para um povo primitivo, que permitia o homem ser proprietário da mulher, porque era o que acontecia, a mulher saía da propriedade do pai para ser propriedade do esposo. E depois ele podia repudiar, podia simplesmente afastar a mulher, e por nenhum motivo, bastava achar que não tinha interesse e graça, e ele tinha o direito, pela Bíblia, de separar.
Mas aí vem Kardec comentando, exatamente tentando entender o que Jesus disse: não separe o homem o que Deus uniu. Como é que é isso, né? Qual é esse processo de contradição? E aí a gente entra um pouquinho na visão espiritual do casamento. Como é que a espiritualidade, com essa ótica de ver hoje, nós encarnados, o ontem no nosso passado e o nosso futuro, que é consequência dessa encarnação. Como é que a espiritualidade nos vê? E a gente foi encontrar isso num livro escrito por Bittencourt Sampaio, psicografia de Bittencourt Sampaio, Jesus perante a Cristandade, um livro antigo da FEB, em 2008, que ele fala o seguinte: casamento, consenso entre duas almas que se ligam pelo sentimento recíproco de afeto, de amor, para a constituição da família. Aqui a gente vê a diferença exatamente da definição de Moisés, da definição até dos homens, quando ele fala que é consenso entre duas almas. E essa afirmativa, consenso entre duas almas, nos leva a ampliar a nossa percepção, a nossa visão de casamento, porque alma é espírito, e o espírito pode estar encarnado num corpo masculino ou no corpo feminino. É possível que uma alma com característica masculina reencarne no corpo feminino e vice-versa. Isso vai mostrar para nós o quê? Que o casamento, nós espíritas temos que começar a ampliar a visão do que é casamento. É um consenso de quem? Não é só de homem e mulher. É um consenso de almas. Almas que podem ser homem e mulher, que podem ser mulher e mulher, que podem ser homem ou homem. Então não nos cabe espíritas condenar, julgar ou falar, não aceitar. Nossa característica é aceitar o próximo como ele é. E aceitar que o casamento, dentro dessa conformidade diferente do que nós entendemos, está correto frente à visão espírita, porque é uma união de almas. E almas para montar o quê? Família. E família é o lugar onde é que os espíritos se reúnem para o aprendizado recíproco. Então, qualquer família, qualquer que surgiu de um casamento, seja ele de homem e mulher, de dois homens, de duas mulheres, desde que tenha o amparo do Evangelho, desde que seja equilibrado, é a mesma coisa. Tanto uma como a outra, de qualquer forma, pode simplesmente manter e ter condição de auxiliar aqueles espíritos que recebem como filhos ou como companheiros. E aí, continuando um pouco aqui mais, André Luiz já nos mostra uma série de definições e série de características de casamento, né? De família. E a Laura, no capítulo 20 do Nosso Lar, conversando com André Luiz, e André Luiz até então não tinha informação que a família dele já tinha mudado, ou seja, a esposa dele já tinha ficado casado de novo. Laura já preparando André Luiz para encontrar o que ele ia encontrar, diz o seguinte: na fase atual evolutiva do planeta, existe reduzida união de almas gêmeas, reduzido matrimônio de almas irmãs ou afim, e grande número de casais humanos é construído de verdadeiros forçados sobre algemas. Então, a Laura passa para o André Luiz exatamente isso. Pouquíssimas almas afins, muitas almas gêmeas e grande parte de compromisso. Isso vai dizer para nós o seguinte: se nós estamos nesse estágio, a probabilidade dos nossos casamentos ser de compromisso é muito grande. A possibilidade de estarmos aprendendo a viver junto é muito grande. E a gente viu aí a música estava escutando a música Alma Gêmea, e lembrando de um casamento que dura milênios, né? Que é a Lígia com o senador Publilencio e hoje Emmanuel. Lá na época do senador, ela já era evoluída, aceita Jesus, Publilencio não aceita, afasta, e até hoje eles vivem em plano separado em função daquele momento. A narrativa disso está lá no livro há 2000 anos, quem quiser assistir vai lá ver, né? E aí depois Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, os domínios da mediunidade, nos mostra os seguintes casamentos. Primeiro, o acidental. De acordo com Peralva, é encontro de almas que se encontram, vão casar, casa.
não tem ascendente espiritual nenhum, não tem responsabilidade nenhuma. Normalmente são almas inferiorizadas que casam pelo instinto, para curtir, para viver, sem noção da responsabilidade que tem do que é casamento, né? Depois tem o de afim, que são encontros de corações amigos para conciliação afeto, são muitos que amam. Aqueles casais que a gente vê que combina o tempo todo, está sempre acompanhando o outro, é um amor muito grande, passam por problemas juntos, são casamentos afins. Depois, continuando, tem o casamento provacional. O que é o casamento provacional? É aqueles, como diz o nome, vem exatamente para testar, para provar, para forçar o desenvolvimento dos seus participantes. São os casamentos que iniciam de uma forma e com o tempo começa a ter dificuldades, começa a ter filhos, problemas entre eles. Tudo isso aí nada mais é do que um aprendizado dos dois espíritos. A gente costuma brincar que o casamento provacional é o seguinte: a moça espera encontrar o príncipe encantado e o rapaz espera encontrar a princesa. Quando casam, descobre que é um pouquinho diferente. A moça descobre que o príncipe é um sapo e o rapaz descobre que a moça é uma bruxa. Aí está a aprovação dos dois. É transformar o sapo em um ser humano e transformar a bruxa numa coisa melhor. Aí está a aprovação desse casamento provacional. Depois a gente tem o casamento sacrificial, ou seja, aquele casamento que uma alma mais evoluída liga num espírito mais inferior, seja ele o homem ou a mulher ou o companheiro, para ajudar a evolução. São almas que se perderam no tempo e por algum motivo eles têm um compromisso entre eles. Então aquela alma de maior evolução vem para ter um tempo para ensinar aquela pessoa a viver, ou seja, o casamento é um aprendizado entre eles. Depois tem um casamento transcendente, ou seja, casamento de almas de alta evolução, que vem para cumprir uma missão, vem para trabalhar junto para uma obra, para uma assistencial, ou seja, vem para levar alguma coisa em conjunto, já são almas bastante engrandecidas. E a gente vai tentar ver agora, na literatura de André Luiz, alguns exemplos para a gente entender a responsabilidade do casamento. Eu vou contar os personagens, eu vou falar a história resumida, mas não só vou dizer o livro no começo, no final da palestra, ou seja, no final de cada história. É um dos livros de André Luiz. Todas as duas histórias são de livro, mas a primeira a gente vai começar com uma história de André Luiz. André Luiz conta que na Guerra do Paraguai tinha 3 companheiros, e eu vou dizer o nome completo, né? José Esteves, Júlio e Amaro, que tornaram muito amigos. E José Esteves apaixona por uma linda jovem paraguaia chamada Lina e consegue, apesar da proibição da guerra, o casamento. E os 2 amigos vão conviver com esse casal, aproveitando a amizade, aproveitando a felicidade deles, começam a conviver. E aí acontece uma série de imprevistos. Durante essa convivência, Lina se envolve com Júlio. E quando José Esteves descobre que era o marido, entra num processo de desespero, afasta, fica ligado ao vício e vai embora. Nesse embora, ele vai encontrar com outro amigo dele, chamado Leonardo, e Isa, né? Que estavam casados, e ele começa a envolver com essa Isa, que era uma moça muito bonita. O Leonardo, com medo de perder, envenena o nosso Esteves, José Esteves. Quanto lá a Júlia e a Lina e o Júlio, a vida continuava, mas passado algum tempo, a Lina se envolve com Amaro. E o Júlio
teve uma reação bem diferente do que o José Esteves. Ele, desesperado, atrapalhado, tenta o suicídio. E tenta o suicídio de duas maneiras. Só vai conseguir suicidar na segunda tentativa. A primeira, ele bebe veneno, é atendido e consegue passar com sofrimento do envenenamento na garganta. Na segunda tentativa, ele pula no rio e desencarna por afogamento. O Amaro, que estava com a Lina, fica um tempo com ela, mas não tinha empolgação nem assume responsabilidade do casamento, como nós entendemos. A guerra continua, ele aproveita esse momento, afasta de Lina, vai para a guerra, e quando a guerra acaba, ele volta para o Rio de Janeiro, abandonando Lina no Paraguai. Chega no Rio de Janeiro, ele casa, tem família normal, e a Lina, só vai encontrar a Lina quando a carruagem dele atropela essa moça, e ele reconhece ela já machucada, já em fase terminal, com ódio de tudo, e ela desencarna. Aí o tempo passa, né? Passa-se algumas décadas, e a literatura de André Luiz nos já mostra outro cenário, outro tempo. Encontra-se Armando e Zulmira, casado. Zulmira já é a segunda esposa de Armando, a primeira é Otília. E o Mário Alves, que era um enfermeiro que tinha sido noiva de Zulmira, e por algum motivo ela desmanchou o casamento e resolveu casar com o viúvo. Então eu havia no Mário Alves uma tristeza muito grande, porque a moça fica noiva e não casa. E ela, nesse processo, a história começa quando um filho mais novo do Armando e de Otília, que chamava Júlio, tinha desencarnado por afogamento. E ela tinha levado o menino na praia, por questão de ciúme, a Zulmira achava que tinha provocado a morte e tinha um complexo de culpa, e estava todo um processo obsessivo. E ali ele fica, o Armando muito triste. O Mário Alves, com esse meio tempo, encontra uma viúva chamada Antonina, que tinha 4 filhos, que fazia um culto. E no fim, o Mário casa com a Antonina. E aí a gente começa a entender, depois que o livro vai contando, a gente não vai dizer a história toda, porque primeiro tempo é pouco, segundo vocês vão lá no livro e olha melhor, quem estiver me acompanhando aí. Está no livro, depois eu vou falar o livro. Por que a Zulmira não casa com o Mário Alves? Por que o noivado acaba? Porque o compromisso que ela tinha era com o Júlio, que lá atrás ela provocou o suicídio dele. Então ela já tinha passado por um momento de recuperação, que foi quando ele afogou. E ela vai depois, de acordo com o livro, ter um filho chamado Júlio, que vai nascer fraquinho e vai desencarnar por croup. Croup era uma doença da época que dava infecção na garganta e desencarnava. Então o Júlio iria passar por 2 processos, e cabia o Armando, que lá atrás também assumiu o compromisso, ajudou a desequilibrar o Júlio, e a nossa Zulmira, que era linda, não podia casar agora com o Mário, porque ela tem um compromisso maior com o Júlio, foi por isso que ela não consegue casar. E a Antonina e o Mário vão casar porque ela era a dançarina, né? Ela tinha provocado o envenenamento do José Alves lá atrás, e ele tinha um ódio. Então caberia ela agora receber como filho, para os dois aprenderem a viver melhor, aprender a cultivar o sentimento. Então a gente vê aí que o casamento de provação, ele não é por acaso. Muitas vezes é aquela história da pessoa ficar noiva ou noivo, e na última hora o casamento não sai, casa com outro, e a gente pode achar, por que isso? Qual seria isso? Mas muitas vezes são compromissos que um tem, que tem com o outro, que vai casar, que tem que assumir essa responsabilidade. Então a gente vê aí o casamento como uma oportunidade de recuperação, o direito que nós temos de usar o casamento para recuperar os nossos filhos, recuperar os compromissos que nós temos com esposo ou esposa em termos de aprendizado. Depois a gente tem outra história, né? Esse livro, para quem não lembrou do livro ainda, está entre o céu e a terra, e
E ele é bem mais completo do que a gente colocou aqui. A gente colocou de maneira bem sintética, exatamente para quem quiser buscar mais, ver a história, por que disso, para que e como. Mas o que a gente queria mostrar aqui, basicamente, é por que o casamento da Zulmira, apesar de noiva com o Mário, não saiu. Porque a responsabilidade maior dela era com o Júlio. Ela teria que resolver o problema dela com o Júlio, para num futuro ter a permissão ou ter conquistado o direito de casar com o José Estevão, que era, na realidade, o que ela tinha casado lá na Guerra do Paraguai com Molina, né? Então ela volta com isso. Então a gente tem que pensar muito nisso aí, em termos do que a gente faz com os nossos casamentos, ou que a gente pensa em casar. Porque a responsabilidade vem. Apesar de abandonada, depois o outro teve que buscar essa história. Então, ou seja, a gente pensa muito nisso aí em termos de responsabilidade. O casamento é isso, ou seja, o casamento, primeiro, não é mais, na visão espírita, união de homem e mulher, mas união de almas. E almas pode ser homem e mulher, pode ser outro tipo de casamento. A doutrina espírita, por definição de alma, não vai discordar disso. O que existe é que esses dois têm que formar um lar de amparo, um lar de compreensão, um lar de respeito mútuo. Aí o casamento é isso aí. Outra história que a gente vai contar é do outro livro que a gente tem, vai contar o livro só no final, vamos ver se o pessoal vai descobrir, né? André Luiz visita uma série de compromissos e encontra uma história interessante, né? Numa determinada casa, tinha um casal chamado Ideu e Marcela, e tinha uma situação bastante dramática. Marcela era uma entidade que estava seguida ou apoiada pelo Nosso Lar. E ela pedia prece, porque o marido dela estava envolvido com uma moça leviana, um amante. E já estava a Marcela fazendo uma série de dificuldades, sofrendo uma série de pressão, por essa amante mandar carta, enviar vários desequilíbrios. E o marido, o Ideu, querendo resolver, na empolgação do sentimento desequilibrado, ele resolveu que, se ele matasse a Marcela, ele podia ficar com a moça. Mas ele não queria ser o assassino, porque se fosse assassino ele era preso. E aí dá conta que, influenciado por essa vontade de assassinar a Marcela, ele foi influenciado por entidades inferiores que começaram a criar a ideia para ele, ou passar a ideia associando, que era matar a Marcela e depois simular um suicídio. Aí ela, com todo efeito, ela tinha suicidado e não ele assassinado. Só que a espiritualidade superior acompanhava a Marcela, e a gente não consegue esconder do plano maior as nossas ideias, sejam positivas ou negativas. Então, aquela imagem, aquela vontade dele querer assassinar a Marcela, logo apareceu no campo mental deles. E a espiritualidade que tinha proteção sobre Marcela começou a vigiar aquele lar, deixou pessoas lá, espíritos, né, entidades espirituais, vigiando, e caso acontecesse alguma coisa, avisasse. E de fato avisa exatamente isso. Quando ele quer fazer o plano, ele avisa. O Clarence parece que é o que é avisado, e eles vão fazer a proteção. Chegando lá à noite, encontra uma cena já de pré-assassinato. O Ideu com o revólver na mão, já mentalmente pensando o que vai fazer, e a espiritualidade tinha que agir rápido. É interessante como é que a espiritualidade encontra a solução. Quando o Ideu vai trancar o quarto das crianças para que não fosse interrompido no que ele ia fazer, eles acordam a menininha mais nova, a Márcia, e ela começa a gritar muito, não mata, e acordou a casa inteira. Foi aquela confusão toda, né? Foi aquela agonia toda. E
A nossa Marcela, com o espírito mais elevado, começa a entender que o Ideu queria suicidar. E ele deixa essa história contar. E ela fala, não, entre você ficar casado comigo e eu ter um marido suicida, é melhor você ir embora, vai viver sua vida com essa moça e deixa que eu cuido da casa. E ela fala isso, tira o revólver dele, desarma, vai dormir triste, pensando o que ia fazer. E é interessante porque naquela época, nós estamos falando de 1930, 40, as mulheres não tinham a capacidade ou liberdade profissional que tem hoje. E imagine uma jovem com 3 filhos, ficando sozinho, sem renda. Como é que ia ser feito isso? E a espiritualidade orienta que ela não ia ficar sozinha, ela vai ficar fortalecida. E aí vem o que é interessante dessa história, é que André Luiz pergunta, e agora? Como é que vai ficar a situação? Porque foi explicado para eles que a Marcela e o Ideu já vinha do passado tentando consertar comportamentos incorretos do Ideu. O Ideu já tinha algumas encarnações que ele casava, não ficava casado e separava e continuava abandonando a família. Ele veio com esse propósito de recuperar as 2 meninas e o menino exatamente com esse compromisso. E aí ele abandona o compromisso. E aí começa uma série de reflexões que a gente vai colocar a respeito do que é o casamento, né? Ele fala, primeiro, que o Ideu vai ser responsável por qualquer desequilíbrio ou desatino, ou corresponsável, né, que a Marcela e os filhos tiverem em função dessa separação. Toda vai ser imputado porque foi ele o causador do processo. A Marcela e as crianças, se mantiverem o equilíbrio, se superarem isso aí, eles vão resgatar o compromisso que eles têm com o Ideu. E aí ficaria o seguinte, acabando esse compromisso, ela vai ter que voltar de novo como esposa do Ideu, de acordo com o que conta lá? Não, porque o Ideu tem um compromisso, não é com a Marcela, não é com os filhos, é com a lei divina. E ele, com a lei divina, vai ter que responsabilizar por isso. Então, os mentores colocam que, mais tarde, se a Marcela, quando o Ideu quiser voltar, como é que ele vai ter que resgatar o compromisso dele com outras entidades com as mesmas características necessárias à evolução? Isso serve para a gente, quando a gente escuta algumas frases interessantes, né? Eu vou separar, não quero voltar mais nunca com o fulano. É possível? A doutrina espírita nos ensina que é possível, porque a partir do momento que a pessoa mantém o equilíbrio de amor, de perdão, ela vai quebrar os vínculos que tornariam o casamento necessário para a sua evolução. Pode ser que não volte mais como esposo, pode ser volte como filho, como mãe e filho, pai e filha, qualquer coisa assim, mas não com aquela característica de assumir um compromisso maior, né? Então a gente vê nesse processo da lei divina, e é interessante porque a gente vê como é que a doutrina espírita vai clareando o que Jesus falou: não separe o homem o que Deus uniu. Não é que o homem vai separar, porque o que une o homem e a mulher são os compromissos. O que uniu o nosso amigo Zulmira e o Armando e o Júlio foi lei divina que criou. Não foi castigo, não foi nada disso, foi a lei divina. O que unia a nossa irmã Marcela e o Ideu era a lei divina. Então o homem não separa. O que separa muitas vezes, o que muda muitas vezes é a forma do compromisso, a forma do resgate. Bom, eu não falei o livro ainda, né? O livro é Ação e Reação, né? Capítulo 14, Débito Prorrogado. Quem quiser depois vai ver a história com mais detalhe, né? Mas a gente fica refletindo muito isso aí. Uma vez a gente não esquece da história que perguntaram para o Chico sobre esse processo de divórcio, de casamento, e ele deu uma lição muito simples e muito profunda. O Chico conta que
a gente tem uma dívida da lei divina, você tem um compromisso de conviver com a pessoa 40 anos. Mas você é obrigado a conviver. A doutrina espírita fala que quando há o risco de assassinato, de agressão, é permitido o divórcio. Então, se chega durante esses 40 anos, uma fase de 20 anos, numa situação de risco, é preferível a separação. Mas o compromisso entre os dois, entre A e B, não acabou. Esse compromisso continua existindo. Só foi resgatado 20 anos. E os 20 que faltam? Como é que vai ficar? Será perdoado? Mas não tem perdão, né? Existe compromisso. A lei divina, tem que ser cumprida. E como é que funciona? Aí o Chico fala o seguinte, na linguagem dele, né? Que é como se vai comprar uma geladeira numa loja e não tem o dinheiro para comprar à vista. Você compra em parcela. Se no caso a geladeira custa 4.000 e você só tem 2.000, você paga os 2.000 e pode parcelar os outros em algumas parcelas. Só que essas parcelas têm juro, né? Ou seja, você não vai pagar 2.000 restantes, você vai pagar 2.000 mais os juros. Assim é no nosso caso aqui, com os 20 anos que estão faltando, que eles vão ser resgatados com compromisso, com juro, com mais dificuldades, outro com mais tempo. Então a gente tem que pensar sempre nesse processo de convivência do casamento, não como castigo, mas como uma oportunidade que a gente tem de se constituir a família e de receber os compromissos que nós temos como filhos, como parentes. Mas que não seja uma coisa obrigatória. E também que não vai ser uma coisa que vai quebrar o que Jesus falou. Não separe o homem o que Deus uniu. Porque o que Deus uniu foi exatamente a lei de Deus. E assim a gente vê a doutrina espírita clarear um texto que Moisés coloca lá atrás na Gênesis, a mulher como propriedade. Depois vem a literatura espírita ampliar essa visão, quando coloca o homem e a mulher, ou os componentes de um casamento, como almas. Não como homem e mulher, mas como almas. E almas que podem ser homens ou mulher, que podem ser de várias formas que tem hoje, que a gente conhece. E lembrando o seguinte também, né? Porque essa é a doutrina espírita nos mostra. A gente tem uma situação, um problema hoje, que a gente vive, que não foi criada por castigo, não foi criada por praga, não foi criada por nada disso. Foi criada pela lei divina. Foi a lei divina que nos ofereceu a oportunidade de constituir família. E foi do ontem. A gente traz do ontem os nossos compromissos. E cabe a nós, hoje, levar um futuro de resgate, de resgatar compromisso, ou de adiar a dívida, sabendo que a gente depois vai ter que ter mais responsabilidade em termos de criar. Isso que a gente vê em termos de compromisso espiritual, né? A gente vê muito essa característica de crescimento espiritual. Tem outros livros de André Luiz, né, que comenta, e tem um livro Sexo e Destino, que talvez a gente tenha o nosso amigo Álvaro lá, que em 1790 ele envolve uma senhora casada no Rio de Janeiro e envolve essa senhora no Rio de Janeiro e depois ele abandona e volta para Portugal. Ele era uma pessoa que morava em Portugal, veio para o Rio, pai do Rio, morava na colônia. Ele volta para Portugal, abandona essa senhora, e essa senhora vai de queda em queda, cada vez desequilibrando mais, e ele vai para Portugal e não consegue mais encontrar a noiva que tinha deixado lá. E o tempo passa, esse amigo, esse Álvaro se transforma num trabalhador espiritual muito dedicado, e o compromisso que ele tinha lá com a moça lá de 1790 não tinha acabado. E a literatura nos mostra nesse livro que em 1940, mais de 200 poucos anos, quase 200 anos depois, ele volta a reencarnar como neto dessa senhora para começar a ensinar para ela o que era Jesus, o que era Evangelho.
Ou seja, ele estava começando ali exatamente o compromisso, resgatar um compromisso. Então, acho que fica muito claro para nós, nessa literatura, que o casamento é uma coisa abençoada por Deus e de muita responsabilidade, de montar, e a gente tem que pensar sempre quando, primeiro, em desfazer o casamento ou provocar alguma ruptura no casamento de terceiros. Lembrando que a responsabilidade é muito grande. No caso do Ideu e da Marcela, a moça que fez isso também vai ter a responsabilidade espiritual do que está fazendo. Então a gente tem que pensar muito, a gente vê muitas histórias aí, que até a própria televisão muitas vezes nos coloca, que a doutrina espírita nos mostra exatamente isso, né? A gente não separa o que Deus juntou. E os nossos compromissos espirituais são fruto da aplicação da lei de Deus. Essa é uma característica que tem. E os nossos familiares, a gente tem os familiares que a gente precisa para a nossa evolução. Nós temos que aprender a transformar esse compromisso através do amor, através da compreensão, através da paciência, exatamente em crescimento espiritual. Tá? Então, vamos preparar para a prece, né? Para a vibração. Lembrando que estamos à distância, através de equipamento, mas a nossa sintonia de coração é de vibração, é de amparo. Vamos todos nós que estamos assistindo agora pensar em Jesus, pensar nos mentores nos cercando, envolvendo o nosso campo mental, envolvendo nossos corações, limpando nossa aura, fortalecendo as nossas dificuldades, fortalecendo a nossa saudade dos entes que partiram nesse momento, fortalecendo o nosso lar, nos ligando até esse prédio, ligando até o nosso grupo, pedindo a Deus que os mentores agora, junto com a equipe de paz que está em vibração nesse momento, possa atuar, possa vibrar, possa amparar. Senhor Jesus, mentores, nós que aqui estamos na casa que te pertence, Mestre, casa essa que está cumprindo o planejamento que a espiritualidade deixou, permitiu, que está crescendo numa dimensão diferente agora. No ontem éramos um barracão, depois esse prédio com toda a dificuldade, as inaugurações, a ausência de som, a ausência de preparo. E hoje aqui estamos nós, tendo a oportunidade de reunirmos, levando a nossa vibração através do sistema eletrônicos, livrando o nosso carinho e recebendo o amor através do plano maior, através do sistema de comunicação. Obrigado, Mestre, continue conosco, nos fortaleça o nosso ânimo, amplie a nossa visão da nossa encarnação, amplie a nossa visão do que precisamos fazer em razão do passado que temos, e que possamos, no mundo espiritual, aproveitando melhor essa encarnação, nos encontrar melhor do que aqui quando chegamos na reencarnação. Nos proteja agora e sempre, que assim seja.